Olá, meu nome é Gustavo Meireles, sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, tive o prazer de conversar sobre análise de dados em saúde e o impacto na sustentabilidade do sistema com a Ana Cláudia Pinto, que é médica, executiva em saúde digital, conselheira consultiva de Health Techs, com experiência em Data Science e gestão de saúde populacional. Com Marcelo Tournier, que é médico, cientista de dados e engenheiro de Machine Learning trabalhando no Vale do Silício e atuando no desenvolvimento de tecnologias de processamento de linguagem natural em saúde. E com Thiago Pavin, empreendedor e diretor de produtos de IA na Semantics e especialista na área de gestão de saúde e inteligência artificial. No primeiro episódio, nós falamos bastante sobre o potencial da análise de dados em saúde para contribuir para a sustentabilidade do sistema. Nós também mencionamos que os dados já disponíveis no setor e o seu impacto trazem uma melhora na sustentabilidade da saúde. E também discutimos como a cultura de uso estratégico de dados nas organizações de saúde no Brasil afeta positivamente a qualidade e a eficiência dos serviços, além da importância de medir esses resultados ao longo da jornada completa do paciente e também do papel da inteligência artificial. No episódio de hoje, nós vamos aprofundar a nossa conversa com os mesmos especialistas sobre o papel da análise de dados e o uso intensivo da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, para garantir a sustentabilidade financeira do negócio da saúde, sem sacrificar a qualidade da atenção ao paciente. Então eu tenho o prazer de receber aqui novamente a Ana Cláudia Pinto, Marcelo e Thiago. Sejam muito bem-vindos de novo. Obrigada, Gustavo. Prazer estar com vocês, com a sua audiência e na companhia do Marcelo e do Thiago também. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todos que voltaram para continuar o bate-papo conosco. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, pessoas tão queridas, inteligentes e implicadas em fazer a transformação na saúde. Muito bom, vou começar com você agora, Marcelo, e vou lembrar de um tema aqui que achei interessante. Eu estava no Web Summit do Rio no ano passado, e numa das apresentações, infelizmente eu não guardei o nome dele, devia ter guardado, porque ele fez um comentário que eu achei super interessante. Falou, olha, até hoje as pessoas são muito avaliadas pelas respostas que elas dão e pela qualidade dessas respostas. A partir de agora, nós seremos cada vez mais avaliados pela qualidade das nossas perguntas. E especialmente para quem já usou o ChatGPT, quando você faz... A Ana Cláudia falou aqui no primeiro episódio, né? O famoso entra lixo, sai lixo, né? O garbage in, garbage out. E se você faz as perguntas corretas para o ChatGPT, sai resultado melhor. Inclusive, tem até uma curiosidade, né? Também fizeram um estudo que se você fala bom dia, boa tarde, melhora, né, a qualidade. Então, a empatia com a máquina ajuda também a você ser mais bem tratado. Então, ficam aí as duas dicas. Falar bom dia e boa tarde, agradecer. E segundo, fazer as perguntas certas, que é o que eu vou perguntar para o Marcelo agora. Nem sei se minha pergunta vai ser certa, mas queria saber a importância, Marcelo, de fazermos os questionamentos adequados ao lidar com dados em saúde e como garantir que esses dados sejam qualificados e relevantes para uma tomada de decisão. Antes de responder a pergunta, só dar uma pílula aleatória a respeito do ChatGPT. Eles descobriram também que se você disser que você vai perder o seu emprego caso ele não dê uma resposta certa, a resposta também sai melhor. Olha, então, ameaça também, né? Você vê, chantagem, ameaça, o mundo real também vai para o virtual. Eu não me sinto bem ameaçando os robôs, porque eles podem se voltar contra a gente um dia, né? Mas enfim, também funciona. Mas essa questão de você fazer as perguntas certas, com certeza é algo que remete, inclusive, a um exemplo recente que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Houve um caso recente de um algoritmo que era utilizado em ampla escala em UTIs para predição de desfechos de sepse por um dos grandes sistemas de prontuário eletrônicos aqui dos Estados Unidos, de não estar dando respostas de modo preciso em algumas das suas respostas. Alguns hospitais começaram a abrir investigações para ver o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo, na verdade, era um desalinhamento entre os dados de entrada que aqueles hospitais estavam colocando nesses algoritmos e a resposta esperada do algoritmo, que, na verdade, exigia com que esses dados de entrada fossem calibrados de uma certa maneira.
E é com esse contexto que eu queria começar a respeito da jornada do dado. A gente falou no episódio anterior a respeito da jornada do paciente, e tão importante quanto a jornada do paciente, num sistema de saúde, quando a gente vai trabalhar com gestão, é a jornada do dado. E como a gente vai saber se esse dado, na verdade, ele está sendo coletado de uma forma correta, se esse dado está sendo tratado de uma forma correta e, inclusive, apresentado de uma forma correta para aqueles que vão tomar decisões e que necessitam daquele dado. Para isso, a gente precisa olhar um pouquinho para a pirâmide do conhecimento, né? Vamos voltar lá para os estudos de Davenport e ver que o conhecimento, ele, na verdade, ele vem de informação, e a informação ela vem de dado. E o dado vem da observação que a gente tem. Um livro que provavelmente muitos de vocês já viram, ou já ouviram falar, ou já leram, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que na verdade é justamente a pergunta mais óbvia, e para alguns pode ser menos óbvia, mas para muitos é mais óbvia, que é você começar pelo porquê. Então, por que você está coletando essa informação? Por que ela é importante? E porque sim não é resposta, como a gente já aprendeu no Castelo Rá-Tim-Bum. Então, a gente precisa chegar às raízes da motivação que nos levou a coletar essa informação. A segunda coisa, o como essa informação está sendo coletada. Quais são os processos que estão sendo utilizados? Qual é o treinamento que a pessoa que está colocando essa informação dentro desse sistema a respeito do paciente está recebendo a respeito daquilo? Porque muitas vezes, quem está colocando essa informação não é o médico que está cuidando do paciente, mas às vezes é aquela pessoa que está na recepção do hospital, que foi a primeira pessoa a ver o paciente e está imputando ali algumas informações dentro do sistema e que, para a gente ter uma noção geral disso, olha a importância que nós temos de zelar pela informação e por uma boa gestão dessa informação. E por último, é o processo de como esse dado ele vai caminhar dessa forma bruta, aonde ele entrou, para o conhecimento, para a parte analítica, que é onde a gente vai começar a explorar essas informações e gerar insights para isso. A gente tem um contínuo enorme aí, que se a gente acaba não respeitando esse contínuo e acaba não fazendo as perguntas corretas antes de analisar os dados, a gente pode chegar a conclusões muito erradas que podem ser perigosas tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. Então, esses são pontos que nos levam a refletir um pouco da importância que nós temos em parar e muitas vezes refazer essas perguntas para que a gente possa quebrar um pouco dos nossos preconceitos a respeito das informações que a gente acaba às vezes lidando de uma forma rotineira, mas que elas podem ser ressignificadas para melhorar a gestão como um todo. Muito bom, Marcelo. Excelentes pontos que você traz aqui, né? E especialmente esse comece pelo porquê e a importância de ter dados de qualidade para tomadas de decisão corretas depois. Acho que esse é um ponto que eu quero até perguntar para a Ana Cláudia a respeito da saúde populacional. A gente começa a ouvir cada vez mais isso. Não, olha, vamos fazer gestão de saúde populacional. Então seria interessante a gente falar um pouco mais sobre o tema, explicar aqui para os nossos ouvintes o que é a gestão de saúde populacional, que tanto se fala agora, e como alcançar essa gestão de saúde populacional por meio da combinação da atenção primária, especialidades, cuidados hospitalares e os cuidados depois pós-hospitalares. Perfeito, Gustavo. Eu acho que esse é um ponto legal da gente debater, porque às vezes o tema fica meio assim, comum, e aí as pessoas perdem um pouco a noção do que significa isso, né? Para mim, saúde populacional, ela está totalmente ligada à sustentabilidade do sistema, né? E ligado com o mutualismo também, porque você tem um pool de pessoas que estão ali contribuindo para aquilo, e você tem algumas pessoas que vão utilizar mais ou numa... Então, quando você fala de sustentabilidade, para mim não tem como não falar de saúde populacional, de cases individualizados, né? E a saúde populacional, ela significa olhar o perfil daquela população exposta para identificar padrões de risco e seus determinantes, né? Entender o que é mitigável, certo? Porque tem coisas que são risco do negócio, certo? Você tem que entender o que é mitigável e o que você pode trabalhar para então desenvolver e implantar políticas e intervenções
para reduzir esse risco o máximo possível. Então, a gente fala muito de saúde populacional, o pessoal critica às vezes, é porque só fala em custo. Mas assim, você tem que olhar, porque se você não olhar o que traz, o que gera custo, você não está trabalhando na sustentabilidade do sistema, mas você tem que ser pragmático. Por exemplo, quando você trabalha com dado, identifica um grande problema que é mitigável, você tem que lançar a mão de estratégias para prevenir, como o Marcelo falou, aqueles custos naquela população, que aqueles custos ocorram. Então, você trabalha com uma matriz de probabilidade e risco, certo? Então, você tem que trazer uma visão mais técnica e mais analítica para esse dado, quando você fala em gestão de saúde populacional, né? Bom, a perspectiva de saúde populacional, ela é muito ampla, mas eu gosto muito. Eu sei que tem pessoas que não trabalham tanto assim, mas para mim estrutura mais o meu raciocínio, trabalhar com linhas de cuidado. Vou dar um exemplo prático. Ortopedia é um custo alto para as empresas, para as indústrias, para as operadoras em geral, né? Então, por que não você identificar precocemente as pessoas que estão expostas a esse risco e trabalhar na gestão desse risco? Certo? Então, por isso que a gente fala, na minha visão, que é importante, você tem um olhar, que é a ortopedia, e você começa pela atenção primária, você vai buscar dentro daquela população possíveis candidatos, né? E aí você tem que implantar as ações, a tecnologia ajuda no engajamento também, você tem que implantar. Você tem que avaliar o resultado se está funcionando ou não, mudar o percurso e medir resultado. E tudo isso com muita matemática. Você tem que usar os métodos corretos para fazer essas análises estatísticas, senão a gente vai errar aí no princípio base, né? Então, eu acho que é isso. Você tem a saúde populacional tem a ver com o mutualismo e com a própria sustentabilidade do sistema. Acho que são pontos ótimos e vão muito em linha com o que o Marcelo tinha mencionado, né? A gente pega um grande sistema de saúde, o maior de todos, que é o americano, com um custo gigantesco que não consegue ser absorvido e com uma entrega de qualidade bem aquém do que deveria. Então, cada vez mais, como você traz aqui a gestão de saúde populacional, com olhar para os custos, não para fechar acesso, não para reduzir a atenção à qualidade, pelo contrário, para conseguir melhorar a qualidade, dar mais acesso às pessoas ao sistema de saúde. Eu vou passar aqui para o Tiago agora, para a gente explorar alguns casos reais de uso aqui no Brasil, alguns exemplos que você tenha, seja na sua vivência na Zeta, no Fleury e agora na Semantics, que demonstram os benefícios dessa análise de dados em saúde, especialmente em termos de resultados financeiros e também clínicos. Vou começar a responder essa pergunta contando uma história que me levou a trabalhar com isso, tá? Quando eu estava ainda na graduação de psicologia, lá na Universidade Federal do Juiz de Fora, eu tive uma oportunidade ótima de trabalhar com bombeiros. A gente fez um projeto de iniciação científica com os bombeiros e aí foi ótimo, porque bombeiro, assim, você ganhou o projeto com o comandante, ele pede para todo mundo responder. Tudo bem que vem um viés, mas você não tem que trabalhar com amostra. Né? Esse pede, você foi delicado, né? Foi delicado, exatamente. Mas enfim, então a gente fez um projeto super legal, né? A gente detectou lá fatores de risco que influenciavam no trabalho, no desempenho, na saúde deles. E aí a gente chegou lá com um desenho de uma intervenção, toda baseada em dados, super legal. E a intervenção foi super bem, gerou um belo de um resultado. E aí eu já estava me formando já, entrou um novo comandante. Mais com viés financeiro, falou, muito bom, mas qual que é o retorno financeiro dessa intervenção aí? Aí eu comecei a não sabia, né? Então, nesse dia, eu tomei a decisão de fazer mestrado na área de economia da saúde, porque eu entendi que é importante fazer saúde, mas é importante falar de dinheiro, porque senão a gente não consegue discutir num nível da sustentabilidade. Foi a partir daí que eu comecei a me especializar nesse tipo de análise. E nos últimos 10 anos é basicamente o que eu tenho feito. Todo dia eu olho para uma apólice de saúde ou para um conjunto de dados, tentando estratificar risco, vendo quanto custa e se for feita uma intervenção do tipo A, B ou C, qual seria a economia ou pelo menos quanto que desaceleraria o crescimento. Porque às vezes é isso, né? Você não vai hoje gastar 100, faz uma intervenção, no que vem vai gastar 90. Não é assim.
né? Você gasta 100 hoje, se você não fizer nada, você vai gastar, sei lá, 120. Se você faz, você vai gastar talvez 110, né? Então você desacelera. E ao longo do tempo, isso então traz um retorno financeiro. Então, os exemplos que eu tenho para compartilhar aqui com a nossa plateia vai muito nesse sentido. Geralmente, o cliente vem, né, uma empresa, ou uma operadora, ou mesmo um gestor de município, vem com um tipo de problema que não está cabendo no orçamento. Está ficando muito caro, e aí ele precisa fazer alguma coisa. Aí ele pede um diagnóstico, e é super interessante que na cabeça dele está tudo ruim. Aí você começa a analisar. Consulta, exame, internação, aí você começa a mostrar para ele que não está tudo ruim. Tem algumas coisas que estão dentro do benchmark, outras estão fora, aí ele tem que olhar para o que está fora. Aí começam a aparecer ali os top 3 maiores ofensores, os top 5 maiores ofensores, e aí na saúde suplementar geralmente vai aparecer o quê? Depois Ana e Marcelo podem me complementar aí. Vai aparecer sempre alguma coisa relacionada a câncer, ortopedia, cardiologia, internações clínicas que não dá para entender direito o que vem, porque vem às vezes um emaranhado de coisas, né? Então sempre fica por aí. Se uma população tem uma prevalência grande de mulheres, vai aparecer coisas relacionadas à gestação e parto, e aí é que eu acho que começa a separar o bom gestor do gestor excelente. Você sabe que o gestor está mais perto da excelência quando ele começa a fazer perguntas relacionadas a que prevenção que funcionaria, porque ele analisa dado e começa a fechar a conta. Então, quando a gente olha, por exemplo, programas gestantes, que é o que eu analiso muito, né? Um dia na UTI neonatal aqui no Brasil vai custar em média 8 a 12 mil reais. Depende do hospital mais, né? Mas é isso, um dia de UTI neonatal. Um bebê que nasce ali com baixo peso, às vezes fica uma semana, então já é 70 mil reais. 10 dias, 100 mil reais, né? Um caso. E aí você pega empresas ou apólices que você tem lá 20, 25% de casos que complicam e precisam de um dia, ou 2, ou 10 de UTI neonatal. Então você começa a ver primeiro uma prevalência acima do benchmark. E desses que vão para a UTI neonatal ficam muito mais caros do que a média. A partir daí dá-se uma exploração, num primeiro momento, que poxa, será que tem prestador que está custando muito mais caro? Será que tem... Começa uma discussão sempre em torno do prestador. É incrível, né? Como primeiro é o ataque ao prestador, que para mim já está um pouco errado. Muitas vezes tem questões de otimização para serem feitas, mas às vezes não. Evoluindo o raciocínio, a gente começa a ver, poxa vida, se eu detectar precocemente essas gestantes, descobrir quais são as que estão mais vulneráveis, e começar a cuidar delas, colocar numa trilha, a enfermeira, por exemplo, entrar em contato, educar, orientar, às vezes dar um apoio psicológico, né, um aconselhamento e, às vezes, inclusive, fazer um trabalho ali quase que de concierge para conseguir acelerar uma consulta, acelerar um exame, você tem uma redução na quantidade de casos e mesmo nos casos que não dá para evitar, a quantidade de dias internado de um bebê, né, porque ele nasceu, de repente, com um pouquinho mais de peso, significa 3, 4 dias a menos na UTI neonatal. Então, o tamanho da conta fica menor. Aí o pessoal fala, nossa, realmente, é muito melhor a gente construir um programa preventivo. Só que eu não tenho dinheiro para fazer um programa preventivo para, né, todas as gestantes. Tudo bem, vamos analisar mais um pouco, a gente monta aqui uma estratificação de risco, faz uma análise preditiva e começa a trabalhar. Exemplos assim a gente vai ter para câncer, para programas de ortopedia, que eu acho que a Ana tem, junto com o Marcelo, tem exemplos incríveis para mostrar, né, que quando você começa a acompanhar direitinho a jornada, né, Ana, você começa a detectar o perfilzinho que vai ter mais problema, que vai ter menos problema e que você consegue intervir no meio do caminho para ambos terem um desfecho melhor, né? E aí a gente caminha sempre, isso eu acho mais interessante na saúde, gente. Você pode usar esse mesmo raciocínio da eficiência e da predição, sei lá, para fazer ketchup melhor, com mais eficiência. Agora, na saúde, geralmente as conclusões costumam ir por um caminho que, olha, se a gente cuidar das pessoas, melhor, vai ficar mais barato. E no final das contas, o ROI vem. Tem que fazer conta, tem que fazer a metodologia certa, mas eu acho que não tem outro caminho. Eu vou dar um último exemplo, que isso para mim foi emblemático. Foi quando eu tive certeza que eu queria fazer isso da minha vida, né? Já não foi pela frustração lá com os bombeiros, né? Nesse dia eu confirmei que eu estava no lugar certo. A situação era o seguinte, época de orçamento. A gente descobriu, pela Rádio Peão, que tinha 1 milhão
em disputa. E era uma empresa de distribuição de energia elétrica. E aí o CFO, de forma muito inteligente, fez uma audiência. Ele ia ouvir os projetos numa tarde e no final da tarde ia tomar a decisão. E aí o diretor de RH pediu a nossa ajuda. Falou, vamos analisar, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Como que vai ser a disputa? Ele falou, Tiago, a situação é a seguinte. O diretor de produção, ele vai chegar lá falando assim, olha, eu quero esse 1 milhão para comprar um caminhão novo ou 2 caminhões novos, que com esse caminhão novo a gente vai fincar poste no chão com 25% mais eficiência. Faz a continha, em 1 ano, 1 ano e meio, se paga. Daí para frente é lucro, né? Ou seja, vai aumentar a eficiência operacional. Belo argumento. Aí o outro foi o diretor de TI. O diretor de TI falou o seguinte, olha, eu preciso desse 1 milhão, que eu preciso arrumar alguns servidores e colocar algumas estações de inteligência remotas, porque quando chove numa região aqui do estado, cai a rede elétrica, a gente toma multa, e aí agora eu vou ter capacidade de processamento para predizer, para intervir e tudo mais, e local. Resultado, a gente vai evitar em 3 anos quase 5 milhões de multa. Nossa, que conta maravilhosa. E aí o diretor de RH falou assim, olha, eu quero esse 1 milhão para fazer meu programa de saúde aqui, porque as pessoas vão ficar mais felizes no final. O CFO pode até ter o coração mole, mas no final das contas, não é só sobre isso, não é verdade? Então, a conta foi, olha só, se a gente pegar esse 1 milhão e intervir num bom programa de detecção precoce de câncer, aí tinha uns cânceres específicos lá da população, num bom programa de gestantes, num trabalho específico de ergonomia, né, que é a estatística, de novo, os dados mostraram que também não era na empresa inteira. Era em alguns setores que tinha mais gente adoecendo de determinados problemas ergonômicos. Trazer uma equipe ali para fazer uma atenção primária, inclusive já trazendo alguns especialistas ali por perto, como psiquiatra, porque era uma demanda que não estava conseguindo no plano de saúde. Quer dizer, tudo isso junto ia levar um reajuste nos próximos 2 anos que economizaria 3 milhões em prêmio, não sinistro. A discussão do prêmio que a empresa iria pagar. Resultado, o diretor de RH ganhou a disputa. Por quê? Porque o dele, além de trazer a economia financeira, que era importante porque estava discutindo com os outros, né, com o diretor de TI, com o diretor de operações, ele ainda trouxe uma questão de imagem, de clima, de cultura, percebe? Então a saúde sempre vai ter esse bônus na análise, mas tem que fazer a conta. Então, esses são alguns exemplos que eu queria compartilhar e dizer que vale a pena gastar um tempo, uma energia para criar esses insights. Você vê que o aprendizado do comandante de bombeiros de Juiz de Fora te foi útil depois na vida toda. Mudou a minha vida. Mudou a sua vida. Olha, a gente está chegando agora no final do nosso episódio e eu queria fazer talvez a pergunta mais difícil para vocês 3, né? Porque vocês trouxeram aqui, eu aprendi um monte sobre gestão de saúde populacional, sobre o uso correto de dados, diversos exemplos práticos já de como melhorar a assistência, melhorar o acesso, reduzir custos. E aí eu me lembrei de um episódio anterior que a gente falou sobre inovações na cadeia de suprimentos. E a Mayuli, que estava aqui com a gente, que fundou algumas grandes empresas de logística, falou uma coisa que me marcou. Ela falou assim, puxa, a gente avançou tanto na saúde com, por exemplo, exames para diagnóstico, robôs para tratamento. Então a saúde avançou muito desse lado. E na parte de gestão da saúde a gente avançou muito pouco. Tudo que diz respeito ao paciente, felizmente, né, melhorou bastante. Mas se eu não melhoro aqui na parte de gestão, vai impactar o paciente depois também. E aí minha pergunta é, a gente já tem isso tudo, né? A Ana Cláudia falou aqui na primeira pergunta, no primeiro episódio, que, olha, as operadoras têm dados há muito tempo. Vocês citaram diversos exemplos interessantes. Por que o sistema de saúde não muda? Por que a gente continua ainda cada vez, olha, as operadoras vão quebrar agora em 2024, não está dando certo, as prestadoras de serviço, está todo mundo estrangulado. O médico está infeliz. Os enfermeiros estão infelizes, as operadoras estão infelizes, os prestadores estão infelizes, os fornecedores estão infelizes. O que está faltando? Ana, eu vou começar com você, depois Marcelo e o Tiago. Pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho que o problema ele é multifatorial. Ele não depende de uma razão só, né? Tem essa questão da fragmentação, que a gente já sabe, né? E exige ações complexas e interdependentes. Mas, e não tem bala de prata, Gustavo? Eu acho que não tem assim, sabe, uma coisa que a gente fala, não é isso aqui. O que eu acho? Agora vem os pitacos, né? Eu acho que, assim,
na minha visão, a falta de disciplina e consistência na execução das ações, ela é um grande vilão. O que acontece? São tiros de curto prazo. Aí você faz um tiro de curto prazo e espera uma resolução mágica, entendeu? Num período de 12 meses. E quando a gente olha a saúde, os ciclos são longos. Por que a gente faz isso? Só por uma pressão financeira, né? Então, a gente deveria usar a nosso favor esses ciclos longos para poder aplicar com consistência. Eu identifiquei meu alvo, sem dar não faço nada, né? Identifiquei meu alvo, é um alvo mitigável, eu consigo fazer. Por que eu paro? Por que eu vou para o próximo... E agora tem TEA, né? Não se fala em outra coisa. E fraude. Sempre vai aparecer um problema novo, tá certo? Só que se você abandonar o problema anterior, ou ele não foi bem diagnosticado, ele não era um problema, entendeu? Ou você perdeu uma grande oportunidade de construir um coxim para tratar os novos problemas que certamente virão, né? Então, acho que ter disciplina nessa execução ajudaria muito. Mas a gente vê que não tem consistência nessas ações. Não tem. Ela começa e para. Aí aparece um problema novo, a atenção se volta para esse problema e o foco sai do problema anterior, né? O que a gente deveria fazer é equilibrar pratos mesmo. É fácil? Não. Mas a gente deveria fazer isso se a gente quer uma solução de longo prazo. E também aqui na especulação, acho que tem um outro motivo, sabe? Alguns players ainda ganham. Não é uma perda total. Então, você tem gente... E uma coisa que o Sérgio Ricardo falou, e aqui atribuindo, que eu achei que foi muito legal, quando ele fez um comentário sobre fraude, foi que o mercado ele fica satisfeito com resultados subótimos. Então, fica todo mundo com medo de mexer, entendeu? E perder o mínimo, aquele pouco que tem. Então, para mim, também esse é um fator. Eu acho que a falta de disciplina, consistência no que se faz, né? Se eu vou resolver isso e vou continuar. E também porque eu tenho medo de perder o pouco que eu tenho, sabe? Para mim, esses dois fatores são importantes. E aí vai ficando preso ao status quo, né? E eu me lembro também de uma outra comparação que me foi feita uma vez com o setor de telefonia. Primeiro que a gente pagava roaming, né? Então, Tiago, meu conterrâneo aqui de Juiz de Fora, que eu descobri no programa, a gente ia para Juiz de Fora, atendia uma ligação lá e ficava pagando roaming porque estava fora da área da sua operadora. Mudar de operadora era um negócio impossível. E aí precisou que o governo viesse e falasse assim, ou você se arruma, ou eu vou intervir. E aí, rapidinho, portabilidade, hoje você quer trocar de uma para outra. E aí fico pensando, será que vai precisar de uma intervenção governamental? Ou será que vai precisar de um novo player, alguém que não... Uma gigante que não seja do setor de saúde? A gente sempre lembra das grandes empresas como Amazon, Meta, Google. Fala, será que vai precisar vir uma dessas para falar, tá bom, eu vou investir aqui durante X anos, eu vou perder. Como foi a Amazon, né, no setor deles durante muitos anos. Até se tornar hoje uma das maiores empresas do mundo. Vamos ver o que o Marcelo acha também desse tema, depois eu vou passar para o Tiago para a gente fechar. É uma pergunta que ela, em várias áreas, né, gestão de mudança é uma coisa que é estudada, e ninguém consegue encontrar uma solução efetiva, mas eu sempre gosto de começar com a história que me marca muito, que é a história do escorbuto, que é a deficiência de vitamina C, que é uma doença que pode matar se não for tratada, e que o tratamento é muito fácil, é muito simples. Hoje, pra gente, é óbvio, né? Fontes de vitamina C que a gente tem em abundância. Mas no século XIV, século XV, quando as grandes navegações estavam acontecendo e as pessoas estavam cruzando os oceanos, muita gente morria disso. E quase no ano 1500, a tripulação de Vasco da Gama descobriu por acidente que as pessoas que comiam frutas cítricas não morriam mais de escorbuto. Por um tempo, esse conhecimento ele ficou circulando em pequenos grupos, mas isso não se democratizou. As pessoas continuaram morrendo de escorbuto. Até que a Marinha da Escócia, perto do ano 1750, publicou num manual deles que os marinheiros deveriam levar laranjas e limões para suas navegações. Eis que 50 anos depois as pessoas ainda estavam morrendo de escorbuto, o conhecimento ainda não tinha se disseminado, e só depois do ano 1800, quando a Marinha Real da Inglaterra começou a disseminar isso de um modo mais amplo, é que de fato as mortes por escorbuto começaram a cair porque as pessoas estavam levando laranjas e limões nos porões dos navios para eles comerem.
é muito interessante porque quase 300 anos, digamos, a cura do escorbuto ela foi redescoberta 2 ou 3 vezes, ou muito mais vezes, e ela não foi disseminada por falta de informação. E hoje, com todos os recursos tecnológicos que nós temos em termos de informação, de gestão de informação, de gestão de conhecimento, de diversos canais analógicos, digitais, sinal de fumaça para a gente transmitir a informação ela não gera mudança de comportamento. E a minha opinião, do ponto de vista mais pessoal disso, é que nós precisamos educar as pessoas para elas consumirem essa informação de uma forma correta. E a gente vê uma dificuldade muito grande, por exemplo, na área da saúde, de profissionais entenderem a respeito de dados. Muitos não querem nem mexer nisso. Eles dizem, não quero abrir essa planilha aqui, não. Me traz essa informação aqui, me diz o que você acha que eu acredito em você. Então, eu estou tentando, pelo menos do ponto de vista dos mais jovens, dos estudantes de medicina, de enfermagem, que às vezes me procuram nas redes sociais. O que você acha que eu tenho que fazer que dá futuro? Eu digo, olha, vai estudar estatística, vai estudar ciência de dados na área da saúde, que eu acho que a gente precisa de gente que transforme esse insight todo que a gente está trazendo desses modelos, de toda essa coisa maravilhosa que a gente tem com a tecnologia, em uma comunicação que ela de fato pode promover a mudança nas pessoas. É algo que eu acho que a gente vai precisar muito e, infelizmente, o ChatGPT não vai conseguir fazer isso para a gente. A gente vai precisar arregaçar as mangas, aprender um pouquinho a respeito de como a gente pode transmitir essa informação de um modo eficaz e, aos poucos, nas nossas esferas, onde a gente tem ação, onde a gente tem influência, tentar transmitir essa informação de um modo em que a gente possa começar, aos poucos, a mudar o comportamento das pessoas. Excelente, Marcelo. Eu estou, em primeiro lugar aqui, acho que a sua dica está ótima para os jovens, porque mais e mais, né, um dos medos até dos ludistas e dos neoludistas com inovações, especialmente a inteligência artificial, era algo que eles chamam de de-skilling, que é, tentando traduzir aqui de um jeito mais fácil, emburrecimento populacional, das pessoas se sentirem cada vez mais inúteis. E é o que você está dizendo, assim, o ChatGPT, outras tecnologias com inteligência artificial generativa, vão conseguir até fazer análise de dados, mas vão fazer pelo jeito da máquina ali. Então, se a gente não tiver uma análise crítica humana, nós vamos emburrecer mesmo totalmente, porque, afinal, todas as tarefas repetitivas vão para eles e as tarefas também de análise, de tomada de decisão, essas devem ser dos humanos. Então, é um aprendizado muito importante para todos, independente da área de atuação. E aí eu vou fechar com você aqui, Tiago. Queria que você trouxesse a sua visão acerca dessa não mudança do setor de saúde ao longo dos últimos anos e como você enxerga daqui para frente. Que bom que estamos entre amigos aqui, porque não dá para esgotar esse tema, né? Então, não dá. É o tipo de pergunta que a gente coloca algumas coisas na mesa para debater, mas bem longe de fechar, né? Eu começo dizendo que tem uma pequena mudança. Talvez eu esteja sendo otimista e minha vozinha falava que todo otimista é um pessimista desinformado. Então, enfim, mas primeiro do ponto de vista filosófico. Eu acho que se a gente pensa a saúde dentro de uma lógica muito financeira, a gente cai num caminho um pouco do consumismo. O risco que a gente tem de uma saúde ser pensada do ponto de vista de lucro é que ela vai ter sempre uma tendência de gerar produção. A revelia do que é melhor para a população, muitas vezes. Então, nesse sentido, do ponto de vista mercadológico, e aí é filosófico, tá? Quer dizer, o mercado vai se rearranjar, porque, por exemplo, no Brasil as pessoas vão ficar mais idosas, a população está envelhecendo, né, cada vez mais rápido, vai gerar mais necessidades de consumo e aí o mercado de alguma forma vai se rearranjar. Nesse sentido, eu me coloco como um liberalista moderado, sabe? Assim, eu acho que precisa ter um pouco de uma intervenção do Estado, exemplo do que você falou das telefônicas. Se a gente não tiver um rearranjo mesmo dos interesses desse mercado, se não tiver um pouco mais de regulação, visando proteger a qualidade da assistência, visando proteger a equidade, de fato a gente pode escorregar por um caminho mais consumerista e aí vai ficar bem difícil de fechar a conta, né? Só que o Brasil já lida com o problema de fechar a conta há muito tempo, haja vista a Previdência.
né? Então, aí a gente vai ir para um caminho de precisar de reformas um pouco mais drásticas. E aí vai ser difícil, né, de fechar a conta. Então, ou a gente vai ter que escolher pagar mais imposto para bancar, ou a gente vai ter que tirar do bolso para bancar uma saúde com mais qualidade, né? Então, acho que pensando nesse cenário, vai precisar de um pouco de intervenção. E acho que algumas estão vindo, né? Quando você começa a pensar que o Brasil, recentemente, se não me engano, 2021, adotou o padrão de interoperabilidade para que os sistemas comecem a se conversar. E a gente tem um padrão de dados e daqui a pouco a gente vai ter um bom conjunto de dados para analisar melhor e comparar melhor desfecho, comparar melhor custo-efetividade, perguntas realmente inteligentes que vão moldar políticas públicas e políticas organizacionais. Esse é o meu lado otimista falando, tá? Então, eu acho que tem algumas coisas em curso. E isso acho que vai ajudar a moldar um pouco as coisas. Agora, por que não mudou ainda? Resumindo, porque quem está com poder financeiro na mão ainda não se organizou, né? Essa fala não é minha, é da doutora Ana Cláudia, que fala o seguinte: se as empresas que bancam, por exemplo, 70% das vidas da saúde suplementar, né, se as empresas começarem a se organizar e exigir que os produtos do mercado sejam mais inteligentes, que entreguem um benefício de melhor qualidade e que operem numa lógica de mais eficiência, a gente vai ter uma pressão importante desse mercado para mudar. Porque se isso não for feito, o caminho em curso, o que está em curso nesse momento, é um sucateamento desse tipo de benefício. Quem é RH, e eu já fui do lado do RH, eu já passei por isso, assim, olha, você fazer trocar um benefício caro por um benefício mais barato e cortar hospital, cortar médico, assim, gente, você compra uma briga, né, com os colaboradores, você deixa um monte de gente infeliz. E o pior, tem um monte de gente que está em tratamento, que está dando certo, que está num curso de cuidado super legal e, de repente, perde esse hospital, perde esse médico, perde esse laboratório, perde os dados, e aí começa tudo de novo, e às vezes a jornada do paciente se complica, né? Então, assim, é muito complicado a gente ir para o caminho do sucateamento do benefício. A gente tem que ir pelo caminho da racionalização, né? Então, tem muito jogo de interesse ainda. Eu acho que, de fato, tem muita gente ganhando dinheiro com desperdício. Exames que as pessoas fazem desnecessariamente. Eu tive contato com um colega que fundou uma startup, que na verdade está importando uma startup na área genética, né, de vender exames genéticos, com bastante inteligência artificial e tal. Ele falou: Tiago, é estranho, mas eu tenho paciente que faz exame genético, assim, em 5 anos fez 3 vezes, mas não vai mudar a genética dele. Pois é. Né? A gente lembra. Você falou para ele que você poderia entregar o mesmo resultado de novo? Não, eu vendo. Tá vendo? Então você está ganhando dinheiro com desperdício, porque é uma venda desnecessária, porque o dado do paciente é o mesmo, né? Tipagem sanguínea, né? O que nós vimos aí de tipagem sanguínea sendo feita quase todo ano. Então, são vários exemplos assim que a gente encontra, mas fico feliz de ver pela fala de vocês 3 aqui que não mudou, mas começa a dar sinais de mudança e que a gente tem um horizonte bem melhor do que o passado, né? Então, ou vai ser pela inovação, ou vai ser pela dor. Não vai ter muito caminho. Eu espero que seja mais pela inovação. Talvez tenha um pouco de dor, como em tudo que muda, né? Nós vimos isso com diversas das inovações tecnológicas que vieram. Mas depois que aprendi com vocês 3 aqui sobre o uso de dados, uma melhor análise para a tomada de decisão, o emprego da inteligência artificial, eu consigo ver que tem um cenário muito bom para a saúde brasileira nos próximos anos. Foi um prazer receber vocês 3 aqui hoje, Ana Cláudia, Tiago, Marcelo. Espero contar com vocês num próximo episódio. E para quem está nos ouvindo, se gostou desse episódio, siga o ExpertCast, nos avalie com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast e compartilhe os episódios com seus contatos e nas suas mídias sociais. Assim nós disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação e empreendedorismo na saúde. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.